é uma gastura. Cada hora pra comer barulho. Silêncio, é muito chato, não é possível dar volta ligado. Mas você não tem paciência, você quer tudo na hora. Tá bom, vou ver o que eu posso fazer, mas para de chorar. Pô, ele precisa fazer logo pra eu deixar aqui. O tal do Osvaldo vai me enchendo o saco no mês dele. Rápido, Memórias, Word! Eu tô cheio! CKD é muito mal-humorado. Eu tô cheio! HD, você precisa controlar esse seu temperamento. Não, processador, roubado de verdade, entendeu? Full! Nossa, isso aqui aconteceu com você, HD. O que aconteceu comigo? Antes dessa música, agora eu tô pra baixar dormindo também. Incrível, hein? E você sabe o que acontece quando eu fico cheio assim? Os nervos se corrompem. HD, na primeira vez acho que eu tô com dó de você. Por favor, processador, eu lhe imploro de joelhos, dá para me casar. Eu sei que você é um cara influente, você consegue. Se não for por mim, faça pelo sistema. Eu vou ver o que eu posso fazer. Muito grato. Eu sabia que podia confiar no Intel. Eu não sou Intel. Ah, não, tudo bem. É tudo essa coisa, é tão bom quanto. Atenção, processador. O gerenciador de tarefas necessita da sua atenção. Memórias, a partir de agora, só um de vocês vai abrir o casaco. Administrador, é muito pesado, não vou aguentar. Essa é a ideia. O que foi, gerenciador de tarefas? Estou tentando, mas esse arquivo não está querendo se abrir comigo. Ah, não, acho que ele tá corrompido. Fale-me um pouco sobre sua quarta-mãe. Oi, eu sou assistente do Word. Você tem alguma dúvida, assim, tipo, fotografia, parar, não... Sai fora, eu sou processador. Olha, tipo assim, sai fora é uma redundância. Fora, ele tá em limite. Calma, galera, tudo bem. Só o outro que deu pau, coisa comum. Você até que tá tranquilo, ele só tá mexendo no Word. Nada de casar, nada de filminho, nem o fórum. Oi. Fala aí. Olha, eu não sei se você sabe, mas o 4 quer me imprimir. Já conversei com o Word e ele disse que o problema é na impressora. Como assim na impressora? Como assim? O cara que compra impressora não vai ficar cartucho, é isso que dá. Tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Gerenciador, manda um aviso do falta papel. Olá, bom dia, processador. Oi, tudo bem? Tudo bom. Olha, processador, eu já mandei esse aviso. Já? Então mandam falando... Ele não tá conectado corretamente. Eu já mandei essa também. Inclusive, já mandei todas as desculpas que nós temos no repertório. Na última, eu falei que faltava tinta no cartucho. Essa é legal. Bom, tem um problema com a gente. Cadê o drive da impressora? Senhor? Nossa, onde ele comprou essa impressora? Senhor? E aí, qual que é? Vamos imprimir, não vamos imprimir? O que tá acontecendo? Não, senhor, é que compreender primeiramente Você tem? Ai, caramba! Ah, não, ele tá com vírus. Silenciador, avisa o usuário para passar antivírus. A minha senha lite, por favor. Meu, ferrou. Que antivírus é esse que não pega nada? Meu, o que você tá fazendo aí parado? O micro tá cheio de vírus. Putz, você é pirata? Aê, trota, se liga no movimento, certo? Nós somos pirata, mas nós é responsa, tá ligado? Cara, qual foi a sua última atualização? Aê, mano, pelo que eu me lembro foi tipo... Ai, tá ficando cada vez pior. Ah, tudo bem, pode soltar. Pois é. Essa é a vida do processador. Nostalgia, hein? Isso aí. Nostalgia, Só vários dos que estão aqui não fazem a mínima ideia do que é casar, do que é casar, o que é casar no cartório. Mas, enfim, esse era problemas muito recorrentes nos computadores antigos, né? Bom, vocês verem que o próprio vídeo ele é antigo, né? O MSN, o barulho do ICQ, talvez alguns se lembram do ICQ. Estão vendo aí? Sim. Beleza. Então, esse era uma visão que a gente
às vezes tem do computador, né, são as peças conversando uma com as outras. Na verdade são, só que elas conversam de maneira eletrônica, né? Então essa é uma introdução básica de como que é um computador por dentro. Eu tinha esquecido de botar gravar depois, que entrou depois, na aula de manhã até eu posso reforçar essa questão que não foi gravado, que eu vi com os colegas de vocês, das notas e das avaliações, tá? Ok. Processadores e coolers, tá? Não, se eu botar apresentando, vocês não vão ver. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre processadores e coolers, tá? Então, a gente vai ter uma introdução sobre as peças que compõem o computador, e a gente vai começar pelo processador. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, a tal da lei de Moore. Professor, você preso? Não. A lei de Moore é uma observação em que o número de transistores em um circuito integrado dobra a cada 2 anos. Ou seja, esse Moore, ele trabalhou, não sei se trabalha ainda, acho que não, acho que já deve estar aposentado essas alturas, na Intel, e ele observou o seguinte, que a cada 2 anos o número de transistores ele dobrava, na verdade a cada 18 meses, né? Não é bem a cada 2 anos. Então ele gera um gráfico mais ou menos dessa forma. Deixa eu colocar aqui, deixa eu dar o zoom. Por exemplo, vamos lá, pegar um processador bem antigo que vocês viram com a professora Úrsula. O Intel 8086. Tá? Esse Intel 8086, ele tinha, olhando para essa linha aqui, cerca de uns 30 mil transistores. Tá? Já se a gente for olhar uns mais modernos, do que ele, no caso, né? Por exemplo, o Pentium Pro, que está nessa linha aqui, ele tinha já 5 milhões de transistores. E se a gente olhar uns mais recentes, por exemplo, pegar um aqui, um Core i7 da geração Haswell. Ele tinha, por volta daqui, 3 bilhões de transistores dentro de um único processador. Inclusive, eu acho que é da mesma família do meu processador. Desempenho, processador... não diz qual é a família do meu, mas eu acho que é Haswell, a família do meu processador. Deixa eu ver aqui, Hardware Info. Só um pouquinho, estou abrindo um programa aqui que mostra esse monte de características. Close. Aqui. Então, Core i7 é da família Haswell, justamente da família Haswell. Tá, eu sei que tá ruim de vocês verem aí. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom nisso aqui. Eu posso dar... Putz. Eu vou tentar dar zoom com lupa. Me digam. Aumentou o zoom para vocês? Ficou maior? Aumentou. Tá. Ficou. Beleza. Então, é da mesma família Haswell. Então, esse processador meu aqui tem mais ou menos a mesma quantidade de transistores que aquele lá. Ou seja, 3 bilhões de transistores. O próprio computador, o próprio CPU de vocês, o próprio processador que está no computador de vocês, tem esse monte de bilhões de transistores dentro dele. Tá? Aí vem aquela questão, que tamanho que é esses transistores que conseguem ficar tão pequenos? Eles têm, nessa minha geração do meu processador, eles têm 22 nanômetros, tá? Ou seja, tu pega 22 metros e divide por milímetro,
milímetro, micrômetro, nanômetro. Divide por 100, por 1 bilhão. Pega 22 metros e divide por 1 bilhão, é um tamanho de um transistor que tem dentro do processador meu aqui. Claro que vocês podem mudar esse tamanho também, tá? Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo. Se for celular, provavelmente até tenha o tamanho seja até menor, tá? Deixa eu voltar aqui. Ou seja, é muito transistor. Deixa eu botar aqui de volta em 100%. São muitos transistores que a gente tem dentro de um único processador. O processador, ele é o componente mais importante, ou também famoso, do computador. Tá? A gente pode pensar nele como sendo... Deixa eu voltar para o chat aqui que eu não estou vendo. Tá. Lembrando que qualquer coisa vocês podem perguntar no chat ou abrir o microfone e falar também, tá? Ele seria o motor do computador. Tá? Então, se vocês verem um computador na frente de vocês chamando, tá, esse daí é o CPU? Não. CPU, ele é apenas o processador. Tá? A gente vai ver agora peça por peça o processador. Então, apenas o processador que é a CPU. Então, o processador é como se fosse um motor. É como naquele videozinho, ali é ele que faz tudo. Ele que pega os dados e move para lá e para cá. Ele que calcula os dados. Ele que manda nas outras peças. Entenderam? Atualmente, há dois grandes fabricantes de processadores para computador. A gente tem Intel e AMD. Tá? Hoje em dia, os processadores... Depende, assim, se for processador para desktop, ou seja, para computador de mesa, os da Intel os de última geração da Intel estão melhores do que o da AMD estão melhor que o da Intel, tá? Mas isso não foi verdade sempre. Anteriormente, os da Intel, principalmente da linha do i7, dos Core, eles estavam melhor do que o da AMD, mas a AMD veio com uma nova tecnologia e superou agora o uso da Intel. Tá? Provavelmente daqui a alguns anos a Intel também vai vir com uma nova família, com novos tipos de processadores e vão superar em velocidades da AMD. Tá? Isso é normal, inclusive essas fabricantes elas têm ido muito para processadores também. No caso, a AMD ela tem ido mais para processadores de vídeo e a Intel ela abriu um braço dela para processadores de dispositivos móveis. Tá? Então, o processador ele é instalado na placa-mãe e fica abaixo do dissipador e cooler. Tá? Então, esse aqui, vocês estão vendo, é um processador. Tá? Esse aqui é o bichinho, que é uma das peças mais importantes do computador. Sem ela, o computador não funciona. E ela vai nesse espaço dentro da placa-mãe. Tá? A placa-mãe é essa peça aqui. Esse pedaço de metal aqui em cima, com esse ventilador aqui, é um cooler, beleza? O processador está embaixo disso aqui. Ou seja, todo esse pedaço de metal aqui, mais esse ventilador, é só para esfriar o processador. Tá? Ele precisa de todo esse resfriamento porque o processador ele esquenta muito, mas esquenta muito mesmo. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que sempre prestar atenção é no cooler, para que ele possa funcionar corretamente. Senão, pode acontecer do computador travar. Aí, tipo, meu computador travou, ele reiniciou sozinho, meu computador fica reiniciando sozinho. Um dos motivos que pode acontecer isso é, por exemplo, essa ventoinha aqui, ó, esse ventiladorzinho, parar de funcionar, e daí ele não consegue esfriar que chega o processador. E o processador ele tem um limite, e quando que chega numa temperatura limite, para ele não queimar, de tão quente, não derreter, ele se desliga. Tá? Por isso que isso pode ser um problema do processador. Né? Ou seja, o computador fica se reiniciando. No notebook, o processador que vai, hoje em dia, em notebook, ele gasta muito menos energia do que os processadores que vão nos computadores. Tá? Logo, eles precisam de um sistema de resfriamento muito mais simples. Só um resfriamento só com o dissipador, que é esse pedaço de ferro aqui,
para alguns notebooks já chega, tá? Por exemplo, a linha Celeron da Intel, toda ela foi feita para ser utilizada. Celeron é antigo, mas enfim, toda ela foi feita para ser utilizada em notebook, netbook, porque ela, além de gastar menos energia, ela aquecia muito pouco, então tu não precisava ter uma ventoinha em cima dele para esfriar. Só o dissipador de ferro ali, de cobre, enfim, do material que for, já chegava para esfriar ele, tá? No notebook, inclusive, a ventoinha e o dissipador, eles são, em comparação com um computador desktop, eles são menores, né? Então, o processador. Ele é conhecido como CPU, é um acrônimo em inglês que significa Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento, beleza? Então, chamar um computador de CPU não é correto, tá? Quando vocês verem um computador, ele é um computador, ele é um conjunto de peças. É a mesma coisa que chamar um carro de motor, tá? Não faz sentido. Por quê? Porque o carro não é só motor, ele faz parte de um conjunto de peças que formam um carro. É a mesma coisa aqui. O CPU, ou melhor, o processador, ele é um conjunto de peças que, em conjunto com outras, formam um computador. Tá, gente? Tudo bem até aí? Tudo bem. Tranquilo. Assim, essa disciplina, em condições normais de temperatura e pressão, a gente estaria num laboratório de hardware e eu estaria mostrando a peça para vocês. Tipo, esse aqui é o processador, eu encaixaria na placa-mãe e tudo mais. Infelizmente, isso não é possível. Então, infelizmente, ela vai ser uma disciplina mais teórica. Eu vou falar, eu vou dizer as características das peças e por enquanto vai ser assim. De repente, mas a parte boa é que, do jeito que está se encaminhando, de repente, o segundo semestre vocês vão ter talvez híbrido ou presencial, aí vocês já vão poder manipular as peças, tá? É que gabinete é só a casca de fora, William. Ele é um computador. O gabinete é só a casca de fora, é a mesma coisa que chamar o carro de chassi. Chassi é só o envelope dele ou a lataria, né? A mesma coisa do gabinete, é só a lataria por fora. O conjunto das peças forma um computador, o conjunto das peças forma um carro, nessa analogia. E vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Se eu por acaso não ver que vocês colocaram alguma coisa no chat, é porque eu tenho que ficar olhando os dois lados. Pode abrir o microfone. Tá? Socket. É o tipo de conexão física com a placa-mãe. Tá? E uma das características do processador é o socket a qual ele foi fabricado. Tá? Cada processador, ou melhor, cada família de processador tem um socket em que ele é encaixado. E o formato mesmo do encaixe muda de um modelo para o outro. Vai estar disponível no Siga Sim, gente. Inclusive, todo esse material que eu estou pegando aqui é do livro do Gabriel Torres. Olha o gato mesmo. Que eu vou disponibilizar para vocês, por favor. Gabriel Torres, montagem de micros. Eu estou pegando esse livro aqui do Gabriel Torres, que é um livro excelente, tá? Eu vou colocar lá no Siga, mas se vocês gostarem, por favor, comprem dele, tá? É 40 pila e um livro excelente, beleza? Eu vou colocar esse livro lá no Siga daí também, tá? Aqui. O socket é o tipo de conexão física com a placa-mãe, que é uma das características mais importantes quando a gente está montando um computador. Quando a gente for montar um computador, a gente precisa saber as primeiras coisas. Tá, ok, para que tu precisa? Beleza, eu vou precisar para jogos, tá? Ok, então eu preciso de um processador com alto desempenho. Então, eu vou olhar qual é o socket desse processador. Baseado no socket desse processador, que é os encaixes dele,
eu vou comprar a placa-mãe. Uma placa-mãe que tenha o mesmo socket que seja compatível com o do processador. Tá? Por exemplo, não adianta eu comprar daqui a pouco um socket AM3, comprar um processador da AMD com um socket AM3 e você comprar uma placa-mãe que é socket LGA 1151, que é da Intel. Não adianta, eles não vão entrar. Tá? Então aqui exemplos de alguns sockets. A gente tem o socket M3. Pode falar? Não, eu gostaria de saber, não sei né, qual que é a política da empresa da Intel, né, mas por que eles trocam tanto de socket? Provavelmente, tipo, quase todas as gerações têm um socket diferente e a Intel usa o M4 desde a primeira geração do Ryzen. Tipo, eu não consigo entender essa lógica. Provavelmente, o porquê da AMD provavelmente seja retrocompatibilidade, ou seja, tu consegue trocar de peça, tu não precisa trocar todo o computador para trocar de peça. Tá? Então daqui a... Exatamente isso, tá? No caso da Intel, pode ser que, como eles têm que reorganizar os componentes dentro do processador, a disposição dos elementos dentro do processador mude, com isso eles tenham que utilizar outro socket. Mas eu não sei te dizer exatamente por que não. Ou talvez porque eles queiram que a gente troque de placa-mãe mesmo. Pode ser, mas eu não sei se seria só esse motivo. Provavelmente não. Sim. Seja uma consequência, entendeu? Sim, por exemplo, eu tenho um Ryzen 7, né? Aí, se eu quiser pegar um processador da próxima geração, eu consigo trocar tranquilamente. Né? O processador sem trocar todo o kit, né? Toda a placa-mãe, enfim. Só que vai chegar num ponto que eles vão mudar o socket também, né? Sim, claro, obviamente, mas se for comparar com a Intel, né? Aí eu trocaria toda geração a placa. Até ultimamente os da Intel, eles têm utilizado tudo o socket 1151, talvez os i9, acho que não seja mais 1151 o socket. Intel, deixa eu pesquisar no site da Intel. Processadores Intel Core, processadores, vamos ver. Vamos pegar um dos últimos processadores deles. De computador, no caso. Da linha Core. Linha i9, vamos ver. Qual é... Barbaridade, 5.3 GHz. Vamos ver esse mais novo aqui. Para poder, olha só, para ter um processador desses aqui, ó, com uma frequência de 5.3 GHz, tem que ser water cooling. Tem que ser algum sistema de resfriamento à água. A água não, a líquido, no caso. Não é necessariamente, não, o que passa dentro não é água. Mas enfim, deixa eu ver qual é o 14 nanômetros, o tamanho dos processadores, que é a litografia que a gente chama. Cadê o socket? Ele suporta até 128 GB de memória RAM. Socket. LGA. Onde diz o socket dele? Desktop, $539. Multipliquem isso por 6, é o preço em reais. Fora imposto. Eu acho que é o LGA 1200, se eu não me engano. Eu tinha que ter a especificação aqui. Segurança, confiabilidade, segurança. Não tem. É o LGA 1200, pelo que eu vi. Bom, ok, já não é mais o... É que o i9 realmente já é outro socket, ele vai ter outro formato, tá? Quer dizer que ele vai ficar redondo, professor? Não, muda um chanfrinho, o conector, tem um conector que fica mais pro ladinho do outro, tá? Basicamente é isso que muda. O que eu queria mostrar? Ah, sim, é o socket, mas eu não achei, tá?
Então, alguns exemplos de socket da AMD, né, nós temos esses exemplos aqui. Professor, eu preciso decorar esses sockets para a prova? Não, não precisa decorar, tá? Aí, alguns sockets da Intel, LGA 1156, 1155, 1151, que é o Core 5, 7, sexta, sétima e nona geração, de 9. LGA 366, que é o Core 7 com controlador de memória 3 canais, com 4 canais, enfim, tem vários tipos, e como vocês podem ver, isso aqui não é mais, não é, a minha apresentação aqui não está mais atualizada com o que eu tenho no site da Intel, inclusive, tá? E nunca vai estar, porque o pessoal sempre vai lançando modelos novos, né? Mas é só para vocês saberem que, normalmente, se é LGA é porque é Intel, tá? Tranquilo? Clock interno. Outra característica muito importante do processador. Também conhecido como clock, é o número de ciclos por segundo, ou seja, é a frequência e é medido em hertz. Então, que nem eu falei lá que era um absurdo ser 5.3 GHz, aqui, ó, é a frequência Turbo Max, que é a frequência do processador. Ou seja, o que é a frequência do processador? É o número de ciclos por segundo. Vou traduzir de outra forma. É a quantidade de somas que o processador consegue fazer em um segundo. Tá? 5.3 GHz, ele consegue fazer uma soma, no caso, uma soma binária, em 5,3 vezes 1 milhão, 1 bilhão. Ou seja, 5,3 bilhões de vezes. Milhão, bilhão, isso. Ou seja, a cada segundo, este processador da Intel aqui, esse i9, ele realiza 5,3 bilhões de cálculo de somas por segundo. Tá bom, né? Qual que é a consequência disso? Ele aquece muito, muito mesmo. Qual é o TDP dele? TDP, nossa senhora. Esse TDP aqui a gente vai falar mais pra frente. Bom, é a quantidade que ele tem que dissipar que ele consegue dissipar de calor, tá? Apesar de ser medido em watts, que depois eu já falo por quê. Então, o clock interno é a velocidade do processador, é a quantidade de cálculos que ele consegue fazer por segundo, tá? Os processadores hoje em dia eles vêm com esse overclock dinâmico, que significa o seguinte: eles podem aumentar ou diminuir o clock baseado nas atividades que tu está fazendo. Tá? Por exemplo, agora o meu processador até está fazendo bastante coisa, porque ele precisa, para ele poder mandar o vídeo que vocês estão vendo agora, ele precisa pegar, tirar uma print a cada 30 vezes por segundo, ou 20 vezes por segundo, tirar um print da tela, compactar esse print e mandar para o modem, para a placa de rede do computador, para mandar para a rede, para vocês verem aí na casa de vocês, ou no celular de vocês, né? E isso consome bastante até o processador. No meu caso aqui, ó, ele está consumindo na média de uns 40%, 30%. Ó, vocês podem ver que ele está oscilando, né? É normal isso. Então vocês provavelmente vai estar quase nada, tá? Então vocês podem observar que a velocidade aqui ela vai alternando, 2,1, 2,6, 2,2, que é a velocidade que ele está operando. Se eu abrir uma coisa que exige muito dele, tipo, o que eu posso abrir aqui? Normalmente vídeo, eu vou tocar um vídeo aqui junto, e ó, vocês podem ver que ele aumentou a atividade dele, tá? Não muito. Enfim, se eu utilizar algum outro aplicativo que consuma muito do seu processamento, ele vai aumentar sozinho. O Corel. Oi? Tipo Corel, O Corel, professor. Naquela época, sim, o Corel era pesado pacas, muito pesado. Hoje em dia, eu tô com o Corel aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, Corel. Drop. Conforme que ele abrir, ele oscila a velocidade dele. Ó, tô abrindo o Corel, vamos ver, ó. Então, não muda quase nada. Mudou bastante. É bom, foi bom até para testar. Aqui, ó. Tá aqui o Corel, ó. Tá aí, ó, o bicho.
E o processador tá apanhando, deixa eu ver, ó, tá aqui, ó. Pode ver que ele oscilou bastante, mas ó, agora que já terminou de abrir o core, ele voltou para a normalidade, ó. Aqui nos 30%. Tá? Se pega esse mesmo processo em alguns computadores da acredito, o meu que tem um notebook, ele trava tudo. Pode ser isso, claro, depende do desempenho da máquina de cada um. Sim, isso muda. Processador. Tem a ver com o processador, tem a ver com a memória, tem a ver com o disco, tudo isso puxa, tá? Claro. E sempre quem dita a velocidade do computador é sempre a peça mais lenta. Ou seja, vamos dizer que o processador do meu computador fosse a peça mais lenta. Então é ele que vai determinar a velocidade do que eu posso fazer ou não. Hoje em dia, a peça mais lenta do computador, nós temos várias peças que formam um computador, né? A peça que deixa o computador mais lento é hoje o HD. Tá? Por quê? Porque é muito demorado buscar a informação do HD e trazer para a memória para depois para o processador. Tá? A gente vai ver isso mais para frente em hierarquia. Na hierarquia e o SSD, professor? Das peças. O SSD, ele aumenta em relação ao SSD, em relação ao HD, o SSD é muito mais rápido que o HD. Entretanto, ele ainda, entre um HD SSD, a memória RAM e o processador, o SSD ainda é mais lento do que a memória RAM. Tá? Ele ainda assim é lento, mas já deixa muito mais rápido do computador. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho, vocês podem ver aqui, ó, disco 0 e disco 1. Esse disco 1 aqui é o meu SSD. Eu tenho um SSD e um HD dentro do meu notebook. Tá? Por isso que o processador não está apanhando tanto também. Eu estou aqui com 16 GB de memória RAM, então eu tenho equipamento que consegue tocar tudo ao mesmo tempo, entendeu? Ó, 16 GB só que é DDR3, o meu computador já tem, é de 2014, já tem 5 anos, né? Então, já vai começar a apanhar já para fazer algumas atividades, tá? Então, novamente, em relação ao SSD, ele é mais rápido do que um HD de disco. E é por isso que a gente tem a impressão que o computador fica tão mais rápido. E, por favor, continuem perguntando, contribuindo com a aula, tá? Fique à vontade. Então, não adianta da pouco se o processador é muito lento, ele é bem básico assim, aí eu vou aumentar a memória do meu computador, que pode acontecer ele ficar a mesma coisa em velocidade. Isso é, por exemplo, o meu computador eu tô achando muito lento. Beleza, daí tu troca o processador achando que o problema é o processador. Daqui a pouco daí não muda nada, e daí, por quê? Porque provavelmente o problema é o HD. Hoje em dia, professor, eu quero comprar um computador novo. Provavelmente tu não precisa comprar um computador novo. Provavelmente tu só troca o HD que tu tem, se for um HD de disco, troca por um SSD. Vai melhorar o desempenho do computador em 50%. No mínimo. Vai melhorar muito o desempenho do computador. E as outras peças, como é que ficam? E a memória? Todo ele não é compatível? Daí, claro, daí tem problema de compatibilidade. Lógico que tem que ser compatível. A placa-mãe tem que ter o slot para te colocar. Mas tem, hoje em dia todos os computadores têm a entrada SATA, que é a forma de comunicação com os... É que tem dois tipos de SSD. Tem o com a entrada SATA, que é o caso do meu, e tem os novos SSDs, que são só umas plaquinhas que eles usam a tecnologia NVMe de protocolo de comunicação. Essas, que são só uma plaquinha, são mais rápidas que um SSD. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu entrar no Meet aqui.
Vocês continuam me ouvindo, né? Sim. Sim. Eu continuo. Acho que meu microfone Sim. tá baixo, né? Não abaixa. Eu vou... Eu tô entrando pelo celular no Meet, tá, gente? O pessoal tá me ouvindo aí? Deixa eu parar a apresentação. Sim, estamos ouvindo, João. Só que tá baixo o teu áudio, nós estamos ouvindo sim. Pois eu tô com problema no meu áudio. Tá bom, obrigado. Sim? Ok. Tá. Então, deixa eu botar a câmera aqui. Deixa eu botar a câmera para frente, se eu achar um. Tá. Aqui está o meu computador, tá? Ele está ligado, vocês estão ali no Meet, e aqui está o computador funcionando, tá? Eu só vou virar ele de ponta cabeça, só um pouquinho. Eu vou virar ele. Deixa eu ver se eu tenho que desconectar. Aqui. Esse eu preciso. Esse eu vou desconectar. E esse eu também preciso desconectar. Tá? Ó, eu virei o notebook de cabeça para baixo, tá? Tá sujo, inclusive. E aqui eu vou abrir ele. Eu vou abrir. Aí. E tá aí o computador. Aqui. No meu caso, então, nós temos aqui. Deixa eu pegar um lápis. Nós temos aqui, então, o cooler, tá? O cooler está aqui. Embaixo do cooler tem o processador, o processador está aqui, ó. No caso do meu notebook, aqui está o processador. E todo esse pedaço de ferro aqui, ó, é um cobre que ele está quente. Eu não abri a imagem. Tá, ele está quente, inclusive. Pessoal aí. O cooler está aqui, ó. O ventilador está aqui, desculpa. E aqui é o dissipador. É esse pedaço de cobre aqui, tá? No meu caso aqui está um slot, tem um pente de memória RAM, aqui está o outro pente de memória RAM, tá? Tem virado para cá, e outro para cá. Que mais? No meu caso então aqui dentro, esse aqui é o meu SSD, a conexão dele aqui, ó, é SATA 3, beleza? Tanto que esse HD que está aqui, ó, esse pedaço de metal que vocês estão vendo não é HD, tá? O HD está embaixo desse pedaço de metal. Tem um HD de disco aqui, no lugar de onde que seria o coisa de CD e DVD, ó. Eu tenho um HD aqui, e a conexão dele com a conexão do HD e do SSD é a mesma. A conexão deles com a placa-mãe, entenderam? Então, esse SSD aqui, ele é mais lento que um SSD, aquele que é uma plaquinha, tá? Esse que é uma plaquinha, no caso do meu notebook, iria nesse local aqui, ó. Estão vendo? Aí a gente, inclusive, coloca ele aqui prende ele aqui e parafusa ele aqui nesse parafusinho. Tá, gente? Deixa eu agora desvirar ele. É só encaixar, para encaixar. No caso do meu, né? É só colocar aqui, se eu não estragar nada. Peraí. Aqui e encaixar. Tá, encaixei aqui e vou desvirar. Estou encaixando aqui, colocando essas coisas no computador. Professor, uma dúvida. Oi, sim. Me escutam? Aham, escutamos. Quando diz assim, ó, eu já ouvi, mas eu não sei se é verídico. Quando diz assim, meu computador está muito lento, problema de memória. A memória influencia também na velocidade?
Desculpa, eu sou leiga, viu? Mas é por isso que vocês estão aqui, estão para aprender, tá? E, inclusive, também, vocês não precisam saber informática para entrar no curso de informática, tá? E é bom que vocês tirem essas dúvidas. Depende. Assim, ó. Se for, depende da utilização do computador, tá? Se a memória for antiga, por exemplo, a minha é DDR3. Hoje em dia, as memórias são DDR4. Tá? O que muda? A velocidade dela é um pouquinho menor do que as atuais. Tá? Se for pouca memória, não é necessariamente o problema da memória. Tá? Por quê? Como que funciona? Vamos dizer que a pessoa abre o navegador, tá? O Google Chrome. Para poder abrir o Google Chrome, o processador perde as informações que formam o Google Chrome, ou seja, abre ele, que estão lá no HD. Então, quando tu abre alguma coisa do computador... Ai, meu Deus. Aí, quando tu pede para abrir essas informações, ele tem que pegar todas as informações que estão no HD, passar para a memória, para daí abrir o programa. Tá? Esse procedimento vai demorar por culpa do HD, não da memória, entendeu? A memória só vai ser um problema se ela for, os programas que a pessoa estiver utilizando, fazer com que consuma toda a memória. Aí sim vai ser um problema. Por que é um problema? Porque quando a memória enche, o que acontece? O computador para de funcionar? Não. O que o computador faz? Ele pega parte da memória e começa a jogar lá para o HD. Ou seja, ele pega parte aqui da memória que está sendo ocupada e passa para o HD, ou seja, tu não vai perder informação, mas esse procedimento de pegar da memória e passar para o HD é muito demorado. Por culpa de quem? Do HD. Porque quem é o lento é sempre o HD. Entenderam? Mas assim, não é sempre, claro, a maioria das vezes a culpa é do HD, não da memória, mas às vezes pode ser sim a memória. Tá? Aumentar a memória não resolve muita coisa assim. A primeira coisa que vocês têm que pensar é HD de disco? Então, se for HD de disco, tu quer melhor o desempenho, compra um SSD. Normalmente melhora muito. Tu não vai precisar trocar memória, não precisa trocar processador, não precisa trocar nada. Só HD. Tá? Bacana, obrigada. Tranquilo. E laço. Aí sim, aí vai começar a surgir problemas de falta de memória, porque daí tu vai conseguir trabalhar tão bem, que daí tu vai ocupar mais a memória, e daí sim vai haver esse despejo da memória para o HD, e aí o computador vai ficar lento de novo, tá? Mas não é memória. E quando a gente fala em memória, nós temos dois tipos de memória. A memória RAM, que é quando o computador está funcionando, que ela funciona, que ela aparece, e a memória secundária, que seria HD ou SSD, enfim. Tá? É sempre a culpa da memória secundária, normalmente. Tá? Tá, clock interno, então, é a velocidade que é do processador. E o overclock dinâmico, então, ele vai aumentar a velocidade dinamicamente. Então, a velocidade do processador, ele aumenta dinamicamente. Pense que numa época isso nem existia. Não existia como fazer overclock dinâmico. Numa época, a velocidade do processador era, por exemplo, 1.8 MHz. Não, 1.8 MHz não. 1.8 GHz. E ela era fixa o tempo todo. Então, não importa se o processador estava fazendo nada ou fazendo tudo, a velocidade sempre era a mesma. Tá? E tem o clock base. O que é o clock base? É o clock que o computador, como um todo, utiliza, que é a velocidade de comunicação entre os componentes. Então, assim, ó, se o processador, que nem eu falei para vocês, o processador ele trabalha numa velocidade muito maior, muito rápida, a memória ela trabalha numa velocidade rápida e o HD trabalha numa velocidade muito lenta, em comparação entre eles, lógico. Tá, então, em qual velocidade que eles se comunicam? Porque se eu estiver falando aqui 300 palavras por segundo, vocês não vão entender nada, né? Se eu estiver falando aqui uma palavra por minuto,
também é complicado, né? Vocês não vão entender nada, vou demorar muito tempo para vocês me entenderem. Então, a velocidade, o clock base, é essa velocidade em que todos os componentes vão se comunicar. Tá? No caso do meu computador aqui, o clock base é... Aqui, ó, velocidade base, 2,5 GHz. Beleza? Sempre podem me interromper, tá? Núcleos de processamento, conhecido como core, ele é o processador. Na verdade, o núcleo é o processador, tá? Um processador de... meu processador tem 8 núcleos. Beleza, significa que ele tem basicamente 8 processadores dentro dele. Tá? Por exemplo, dual core, 2 núcleos. Então, é a quantidade de... Mais especificamente, é a quantidade de processadores que ficam somando. Tá? Porque na próxima imagem aqui, ó, por exemplo, ó, essa imagem aqui, nós temos um Intel, se eu não me engano, em que cada um desses quadradinhos aqui, ó, é um core. Ou seja, ele tem aqui 8 cores, 4 de um lado, 4 do outro, ou seja, 8 núcleos, que esses núcleos ou vão somar ou vão fazer operações lógicas. Aí eles se comunicam entre eles com nesse caminho do meio aqui, que é uma memória cache compartilhada de nível 3, por isso ele é L3, a gente vai falar isso mais pra frente. Tem o controlador de memória, e nós temos a comunicação do processador com entrada e saída do componente, da placa em si. Tranquilo? Opa, pulei. Então, por exemplo, o meu processador, ele tem 4 núcleos e tem 8 processadores lógicos, tá? Núcleos aqui significa núcleos físicos. Então, o meu processador, ele tem 2 de um lado e 2 do outro. Ou seja, ele tem 4 núcleos físicos. Beleza? Ou seja, é um quad-core. Tá? Aí tem uma tecnologia conhecida como hyperthreading, tá? Que ele simula núcleos adicionais por núcleo. O processador, ele é tão rápido em proporção às outras peças do computador, que eles fizeram? A Intel, ela fez o seguinte, cara, o processador ele passa mais tempo parado do que realizando uma tarefa adicional. Então, o que a gente vai fazer? Cada núcleo, ele vai fazer o trabalho ele vai simular como se ele estivesse trabalhando por 2. Entendeu? Então, ele vai entrar 2 threads no mesmo núcleo e ele vai ter 2 saídas. Enquanto um processador de um núcleo só sem hyperthreading, ele apenas receberia uma informação e repassaria uma. Tá? Claro que foi a Intel que criou, mas todos os processadores hoje em dia têm isso. Então, ele simula núcleos adicionais por núcleo. No meu caso, do meu processador, eu tenho 8 processadores lógicos. Então, 4 físicos, ou seja, eu tenho 4 cores físicos no meu processador, mas ele simula 8 processadores. Por que eu preciso ter núcleos adicionais, professor? Um só não chega? O próprio sistema operacional, no caso é o Windows, que vocês estão usando agora, ou Android, se vocês estão no celular, ele é o sistema operacional que controla todo o hardware, tá? Ele encaminha para cada núcleo um software diferente. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando o PowerPoint, eu estou utilizando o gerenciador de tarefas, eu estou utilizando o navegador, estou utilizando a pasta. Então, cada um desses programas que estão abertos, eles estão sendo direcionados para um núcleo diferente. Então, se eu trabalho com muitas aplicações ao mesmo tempo, talvez eu comprar um processador com mais núcleos seja melhor. Agora, se eu utilizo muito processamento de uma aplicação só, por exemplo, jogos, processamento de vídeo, aí é mais interessante eu ter um processador que tenha menos núcleos, mas tenha muito clock, tá? Que é o caso daquele i9, por exemplo, que o clock dele vai até 5.3 GHz. Tá?
Por quê? Porque daí ele processa mais rápido aquele programa. Entendeu? Tranquilo aí? Tá tranquilo. Excelente. Memória cache. Então, a memória cache é uma memória ultra rápida que fica dentro do processador e ela é dividida em vários níveis, tá? Então, em velocidade, o processador é o mais rápido. Segundo mais rápido é a memória cache, tá? Daí nós temos vários níveis e depois da memória cache, a memória RAM é a mais rápida, tá? Eu não digo aqui. No caso do meu processador, eu estou falando meu porque posso mostrar aqui ao vivo para vocês, né? Ele tem 3 níveis de cache, cache L1, cache L2 e o cache L3. Deixa eu ver se aqui ele mostra alguma informação a mais das cache. Não, não mostra, tá. Deixa eu botar a lupa. Então aqui eu tenho cache L1, que é 256 kilobytes, cache L2, que é 1 megabyte, e cache L3, 6 megabytes. Ou seja, a minha cache de nível 1, o espaço dela é bem pequeno, tá? É menos do que um disquete. Já a cache nível 2 é 1 megabyte, é 4 vezes maior do que a cache nível 1. Ela é maior, entretanto, a velocidade dela é menor em relação a de nível 1. E eu tenho a cache L3, nível 3, que tem 6 megabytes, ou seja, o tamanho dela é maior, é 6 vezes maior que a L2, mas a sua velocidade é menor. Tá? Ou seja, para que serve essa cache? Ela serve para armazenar informações que são importantes para o programa que está sendo executado naquele momento. Então, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho aqui o PowerPoint aberto. As informações que estão abertas aqui no PowerPoint estão todas dentro da memória RAM. Se eu for aqui ó, em processos, o PowerPoint, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, ele está ocupando 55 megabytes da memória RAM. Tá? Ou seja, 55,4 megabytes da memória RAM estão informações do PowerPoint, beleza? Só que quando eu vou, por exemplo, aqui, trocar de slide, trocar de slide, para esse exemplo. O que tem que fazer? O processador tem que processar essa nova informação aqui e mostrar no vídeo para mostrar depois para vocês, correto? Para isso, ele vai pegar essas informações que estão na memória RAM, aqui, e vão passar para as memórias cache. Primeiro passa para a memória cache de nível 3, que depois passa para a cache de nível 2, que depois passa para a cache de nível 1, que depois passa para o processador processar e devolver o resultado para nível 1, para nível 2 e depois para nível 3. Entenderam? Por isso que a gente tem essa escadinha, porque elas trabalham em velocidades maiores do que a memória RAM, mas ainda são menores do que o processador. Tranquilo? Eu não estou vendo o chat, só um pouquinho. Eita. Chat. Não, ninguém falou. Beleza. Controlador de vídeo. Então, processadores atuais trazem controladores de vídeo integrados, tá? Que isso é uma característica bem interessante dos novos já vem faz tempo até, dos novos processadores. Eles já vêm com um processador de vídeo dentro do processador. Então, tu não precisa comprar uma placa de vídeo para poder exibir vídeo no teu computador. Ou seja, dentro do próprio processador, dentro do próprio chip do processador, tem uma placa de vídeo. Tá? Antigamente, os controladores gráficos eram integrados na placa-mãe, que era o que a gente chamava de vídeo on-board. Tá? Aí a placa de vídeo foi trazida para dentro do processador. Tá? Mais antigamente, bem no início, as placas de vídeo, tu te comprar uma placa de vídeo para te poder visualizar vídeo, para te poder ter um monitor para colocar. Porque se tu não tinha uma placa de vídeo, tu não tinha como ver a informação, não tinha como colocar em nenhum monitor. Mas bem antigamente. Bom, professor, eu preciso ter uma placa... Se eu tenho, então, uma placa de vídeo dentro do processador, eu preciso comprar uma placa de vídeo extra? Depende.
Se vai rodar jogo, provavelmente sim a tua placa de vídeo. Desculpa, provavelmente tu vai ter que comprar uma placa de vídeo dedicada. Agora, se tu não for rodar jogos, ou melhor, se tu não for rodar jogos muito pesados, só o processador da placa-mãe já é suficiente. Tá, né? Os processadores hoje em dia já vêm com a placa de vídeo interna do processador muito boa. Tranquilo, gente? Vocês estão entendendo? Tranquilo. Até não sabia disso daí. Sim. Tranquilo. Sabe aqueles que vocês veem, gráficos integrados Intel? É a placa de vídeo, é a GPU que fica dentro do processador da Intel. Tá? E até em comparação Intel AMD, o processador, se não me engano, o processador gráfico, mas isso eu não sei se é a informação mais atualizada, mas o processador gráfico da Intel que vem junto, ele é melhor do que o que vem da AMD junto, tá? Entretanto, se vocês forem comprar, professor, eu sei que eu vou comprar uma placa de vídeo externa, uma placa de vídeo que a gente chama off-board, é um termo que não existe, mas enfim, que é uma placa dedicada. Se vocês forem comprar uma placa de vídeo dedicada, é melhor vocês comprarem, então, um processador da AMD. Tá? Na verdade, hoje em dia, o processador da AMD já está melhor que o da Intel, então o processador gráfico dele também já compensa. Claro, hoje em dia, isso não é informação, não é através do tempo, é só para hoje. E daí agora a gente vai ver sobre o cooler. Eu vou dar um intervalinho e depois a gente fala sobre o cooler, pode ser? Ok. Beleza. Aguardo vocês daqui 5 minutinhos, pode ser? Pode? Oi? 5 minutinhos? Pode ser? Tranquilo? Pode. Então tá.
E aí, pessoal? Ó, aquele videozinho ali, professor, me lembrou do meu K62500. Ai, tá louco. 3 ponto alguma coisa de gigas de HD. Uhum. Devia ser o quê? 32 kilobytes de memória. Era uma memória que não era nem DDR, né? Era outra Não, coisa. era... DIN, eu acho. Não era antes da DIN ainda? Não era ISA? Não, acho que aquele já era DIN, já. Ah, tá louco. É DIN, depois DDR, que na verdade DDR é DIN, né? DDR. É, sim, é DIN. Aziza. Nossa, desse também. Tem uma placa lá no instituto que vai ISA. Tá lá, né? Tem que separar as peças lá e montar um museu. Bah, aquele K62 foi guerreiro. AMD. AMD. Já começou a aula? Oi, Raul. Começou a aula já, prof? Não, tô conversando aqui por enquanto com o Luciano. Isso. É, mas às vezes o senhor fala inglês. Tem coisa pra mim aí que é inglês, não entendo. Ah, vou aprender. É isso aí. É. Inclusive, até falar inglês, é essencial para informática inglês. Por exemplo, cooler, isso aqui é um termo em inglês, tá? Para refrigerador, vamos dizer assim, para algo que esfria, tá? Bom, professor, então por que o senhor não coloca o termo em português? Porque o nome da peça é em inglês, entendeu? É a mesma coisa. Sim. Internet. Internet é um termo em inglês. Net é rede e inter é de interconectado. Por isso que a gente chama a rede mundial de computadores internet. Mas é que o termo, entendeu? O termo é em inglês, aí por isso que fica em inglês. Bora lá, então. Cooler. Vamos lá. Para que serve o cooler? Então, ele serve para refrigerar o processador. Tá? Então, como ele atinge frequências muito altas, tu precisa ter uma forma de... E logo, por consequência, ele vai esquentar. Tu precisa ter alguma coisa para poder esfriar ele. Tá? Normalmente, 90%, 98% dos casos vai ser o que vai esfriar ele é esse dissipador, que é esse pedaço de ferro aqui embaixo, alumínio, dependendo do material, e essa ventoinha em cima. Tá? Pode ser o ar, que é esse nesse caso aqui, ou pode ser líquido refrigerante, que nem é o caso dos water cooler. Tá? A gente chama de water cooler, apesar de que water cooler, então quer dizer que um refrigerante é água, é que na verdade não é água que tem lá dentro, tá? É uma substância para fazer refrigeração, não é água não. Então é necessário verificar se o cooler é compatível também com o socket da placa-mãe. Aí daqui a pouco, vamos lá, vocês estão montando um computador, vocês compram um processador certo para a placa-mãe, e aí quando vocês vão comprar um cooler, ele não encaixa na placa-mãe, ou melhor, que esse é mais comum de acontecer. Vocês compram tudo, o cooler dá na placa-mãe, dá o encaixe dele na placa-mãe, mas daí o gabinete ele é mais fino do que o tamanho do cooler, e aí o cooler fica para fora, você não consegue fechar o gabinete. Isso é super normal de acontecer, é uma coisa que tem que cuidar. Ou pega nas memórias, se o dissipador for muito grande. Exatamente, ou pega nas memórias, daqui a pouco pega em algum encaixe do PCI Express, entendeu? Até que os PCI Express já são mais para baixo, mas é normalmente com as memórias, entendeu?
E é comum. Claro, esse problema é um pouco mais raro de ter problema do cooler com a placa-mãe, porque normalmente o processador, quando você compra o processador, ele já vem com um cooler específico daquele processador que já dá na placa-mãe, já tudo se casa ali, né? Mas tem que cuidar da largura do gabinete, tá, gente? Verificar se é compatível com a quantidade de calor que ele consegue retirar do processador também, tá? Opa. Esse parâmetro, ele é chamado de TDP, que é Thermal Design Power, medido em watts. Professor, watts é uma medida de potência na energia elétrica. É a quantidade é a potência que ele consegue dissipar, por isso que tem que cuidar isso no caso dos coolers, tá? Então, o TDP do cooler precisa ser maior do que o do processador. Então, por exemplo, que eu mostrei lá o do i9, será que fechei a aba? Não, tá aqui, ó. O TDP, ó, desse i9, ele é 125 watts, tá? Então, teria que ter, isso aqui é só o water cooler para poder refrigerar mais do que isso aqui. Então, enfim, tem que cuidar essas características, né? Porque daqui a pouco tu compra um processador muito bom, mas o cooler dele não vai conseguir resfriar ele o suficiente, logo ele pode queimar. Tudo bem? Professor? Oi? A questão da condutividade da pasta térmica influencia muito na questão de refrigeração do processador ou não? Influencia. As melhores pastas térmicas que eu me lembre são as de algum composto de prata, agora não me lembro direito como que é, mas que ele consegue transferir muito bem o calor do processador para o cooler, porque assim, como é que funciona, pessoal? O processador vai estar na placa-mãe, e o cooler, esse pedaço de ferro aqui, ó, esse pedaço de ferro, ele vai encostado no processador, tá? Só que se ele for encostado no processador, ele não vai conseguir transferir direito o calor do processador pro cooler, pro dissipador, aquele pedaço de ferro ali. Então a gente utiliza uma pasta térmica que vai melhorar o contato do processador com o dissipador, com esse pedaço de ferro ali. Então isso vai melhorar a condutividade, a transmissão do calor do processador pro dissipador, para daí o processador ser resfriado, tá? Quem faz esse contato melhor é a pasta térmica. Então, uma pasta térmica boa, daí, no caso, provavelmente de não sei o que, de prata, ela é melhor nesse sentido. Tranquilo, Lucas? Tranquilo. Inclusive, pasta velha é que vocês vão só achar pasta térmica velha e computador muito velho, então... Será que eu tenho que trocar a pasta térmica do meu? Uma coisa que... apesar que ali é direto, não é soldado em cima, acho que não é o caso do meu notebook. Cooler. Às vezes o cooler também não cabe na placa-mãe ou não permite as memórias serem instaladas, que nem é o caso do que o Luciano comentou, né? Bons coolers vêm com uma placa de retenção que evita a placa-mãe de envergar. Porque assim, ó, cara, é um tareco, dependendo do cooler, é um tareco desse tamanho. E o dissipador ali é um pedaço de ferro mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Dependendo, claro, vai ter maiores, vai ter menores. E isso vai fazer... Quando a gente instala um computador, deixa eu pegar alguma imagem aqui, porque não adianta ficar falando, melhor mostrar a imagem, né? Placa-mãe. Placa-mãe. Cooler. Pode ser essa imagem aqui, mas para você ter uma ideia. Deixa eu aumentar essa imagem. Abrir a imagem. Uma nova aqui. Tá.
Aqui, ó, esse aqui é uma placa-mãe com o dissipador, tá? Esse dissipador até não é tão grande assim, mas a placa-mãe, pessoal, ela fica de pé assim, ó, parafusada no gabinete, tá? Essa parte de metal vai fazer com que pese para baixo, então ela vai começar a envergar. Tá? Então, para evitar esse envergamento que pode ter na placa-mãe, tem essa proteção que segura ela melhor no gabinete e também segura toda a placa-mãe como um todo. Cadê? Toda a placa-mãe como um todo é redundância boa, né? Então, bom, os coolers vêm com a placa de retenção que evita a placa-mãe de envergar. Deixa eu ver se tem alguma... Aqui é só a placa solta, deixa eu ver se tem uma placa-mãe. Talvez eu não ache em português. Deixa eu ver. Esse aqui já vem, ó, esse aqui é um novo, já vem de plástico, mas mesmo assim já ajuda. Ele fica atrás da placa-mãe que ele vai, a parte do metal do cooler, ele vai atravessar e vai pegar do outro lado essa placa de retenção e ela vai garantir que a placa não fique se mexendo. Ó, suporte de retenção do dissipador. Professor? Oi. Eu tenho note que tem 20 anos e ele tem esses componentes aí. Tem 20 anos e funciona. Ele Não tem tem esses componentes aí? A placa de retenção não, mas processador sim. Não existe computador sem processador. E o restante tudo ele tem. Vai ter ventoinha, vai ter um dissipador também, tá? Os notebooks antigos tem também. Por enquanto, do que eu falei, tudo ele tem, tá? Só esse componente específico que ele não vai ter. Inclusive, vocês vão achar essa placa de retenção só para coolers muito específicos, assim, que sejam muito pesados, tá? Continue perguntando qualquer dúvida. E eu consigo deixar esse note atualizado, assim, deixar ele mais atual? Com a idade que ele tem? Não. Por quê? Porque as peças, elas têm que se encaixar de alguma forma, né? O encaixe segue um padrão. E por exemplo, o encaixe da época do teu notebook, ele tinha uma certa velocidade máxima. Hoje em dia, a velocidade máxima é muito superior ao do teu notebook. Então, se tu comprar, vamos lá, tu vai comprar um HD SSD. Tu vai tentar encaixar o teu notebook antigo, a entrada dele, se existir, vai ser IDE. Entendeu? Então, daí ele não vai ter nem como encaixar. Sim. Daí tu não tem como deixar ele atualizado. Chega um limite, assim, as peças têm um limite que é o máximo, que é o padrão no máximo que elas suportam. Placas novas, por exemplo, elas suportam, vamos ver uma outra questão, que eu estava conversando até do Luciano ali. O computador dele, o K6 dele, a memória era DIMM. Tem como fazer o upgrade dele? Não, porque as memórias hoje em dia é DDR2, DDR3, DDR4, então não tem nem como encaixar, entendeu? Essa que é a questão. Tá bem. Isso é uma coisa, mas isso em si essa característica é importante. Todas as peças têm encaixe e você tem que verificar se elas se encaixam corretamente. Tá? Basicamente, montar computadores é isso. Tu vai selecionar as peças que se encaixam e vai montar o computador. Então, talvez o cooler não caiba do gabinete, que é o que eu tinha comentado antes, né? Ele pode ficar para fora do gabinete, ou a distância entre ele e a tampa do gabinete seja muito pequena. Há muitos coolers diferentes no mercado, e para um usuário comum, um cooler simples já resolve. Claro que isso aqui eu estou falando a nível de computador de mesa, né? Desktop. Características do cooler. Tá terminando a aula, pessoal. Calma. Características importantes do cooler. O tamanho da ventoinha. Quanto maior, melhor. Tá? Esse cooler, ele é
o dissipador dele é maior e esse aqui a ventoinha é maior. Pego da ventoinha maior. Por quê? É maior tamanho, o desempenho é maior e o ruído é menor. Desempenho da ventoinha, que é a quantidade de ar que ela sopra por minuto, que é medido em CFM. Quanto maior, melhor. E tem o nível de ruído, que é medido em decibéis. Quanto menor, melhor. Tá? Isso, claro, que depende. Eu tenho um estúdio de gravação, então é bom que os computadores que estiverem dentro do estúdio gravando tenham um nível de ruído muito baixo. Então, daí você tem que pensar no cooler por causa da gravação, entendeu? Isso é uma coisa. Mas eu tenho um computador que não faz diferença o barulho que ele faz, vai ficar no lugar lá. Tá, então comprem, daqui a pouco não importa muito o cooler que vocês vão utilizar, a ventoinha do cooler. Material do dissipador de calor. Então, ele pode ser em cobre, que é o caso do meu notebook que eu mostrei para vocês, né? Eu virei e mostrei para vocês. Deu para ver bem? Quando eu mostrei as entranhas do meu notebook. Sim, deu. Beleza. Então, por exemplo, no caso do meu notebook, na verdade ele é cobre niquelado, ele não é só cobre não. Tá? Pode ser em cobre, pode ser cobre niquelado ou alumínio, beleza? O mais comum que vocês vão achar é alumínio. Claro que cobre, ele transfere melhor, ele dissipa melhor o calor. Por isso que os ares condicionados, a tubulação toda é em cobre. Base espelhada. Quanto mais lisa a base do dissipador que vai entrar em contato com o processador, melhor. Tá? E quanto menos pasta térmica também tiver entre o processador e o cooler, melhor. Porque a ideia da pasta térmica seria apenas preencher o espaço que existe entre o... Tá travando? Tá travando aí, pessoal? Não. Tá perfeito. Tá normal. Tá normal. Acho que é aí, Gabriel. A única coisa que tá travando é a tua imagem aqui, mas no caso ali a apresentação tá ok. Não, eu não preciso me ver, não, se for o caso. O que importa é o conteúdo. Mas, enfim. Material dissipador, tá? Base espelhada. Então, a pasta térmica ela serve para preencher esse espaço que vai existir entre o dissipador e o processador. Tá? Então, a pasta térmica é importante? mas ela só preenche esse espaço, entendeu? Porque existem microdeformidades entre na superfície do processador e na superfície do dissipador. Então, para preencher essas deformidades, é para isso que serve a pasta térmica. Por isso que vai pouquinha a pasta térmica, bem pouco. Base espelhada. Número de aletas do dissipador, quanto mais, melhor. Ou seja, quanto mais dessas aletas aqui, das asas dele ali, melhor. Composto térmico, pasta térmica, que é um material usado entre a base do cooler e do processador. Que é importante existir. Vou colocar. Heat pipes. Esse aqui é específico para os dissipadores que utilizam algum tipo de circulação de líquido dentro deles. Então funciona, é um radiador, tá? Você traduzindo, é um radiador, vai funcionar como se fosse um radiador. Então, que cobre níquel com substância que circula no seu interior que vai mudando de fase. Então, ele vai esquentar aqui, vai, vamos lá, evaporar, vai mudar de fase, vai ir nessa parte aqui de cima, vai esfriar, vai condensar e vai voltar para a parte de baixo, tá? É um radiador, Pode voltar ali, professor, que não deu para me copiar tudo. Todo esse material vai estar no SIGA, tá? Sim. Tá. Mas pode copiar, tá? Eu só estou falando se tu quiser. Então, volta para mim, professor.
Acabou o mapa. Posso passar? Raul? Deu. Deu, obrigado. Você foi a água do mato. Você foi a água do mato. Professor, Oi? eu tenho um aqui desse que você passou agora. Desse aqui? Eu nunca vi. E olha que faz Isso. tempo. Informática. Eu tenho aqui na minha frente agora. Manda uma foto no grupo, Ana. Vou colocar lá. Por favor. Aí a gente queria te comentar, a gente tem dois tipos de cooler, o cooler a ar e o cooler baseado em algum líquido refrigerante. O cooler a ar, ele é mais barato e há modelos com controle de velocidade automática, manual ou sem nenhum controle, tá? Os de controle automático, eles são controlados pela placa-mãe, então a placa-mãe que determina a velocidade que ele vai girar e ela varia de acordo com a temperatura do processador. Tá? Então, se o processador está mais quente, a placa-mãe detecta isso e vai aumentar a velocidade da ventoinha. E ela tem 4 pinos. Tem isso aqui, ó. Tem 4 pininhos aqui. Nos coolers de controle manual, eles possuem um potenciômetro, né, uma válvulazinha. Os coolers sem controle sempre giram na velocidade máxima, que são os casos dos 3 pinos. Tá? Então, se o cooler de vocês for apenas 3 pinos, é porque ele está sempre funcionando na velocidade máxima. Qual que é o problema? Vai estar daqui a pouco gastando energia que não precisaria estar girando. Tá? A Ana colocou lá excelente, ó. Ela colocou a foto do... Deixa eu colocar aqui, deixa eu projetar aqui, deixa eu achar. Tá aí, ó. Muito obrigado. Aqui, ó. Então aqui tá os heat pipes que vão transferir o calor, no caso, deve ter um líquido dentro, que ele vai mudar de estado, vai evaporar, depois ele vai passar aqui para essa parte de cima do... o teu é de colocar do lado, né? Ele fica, essa parte aqui, que fica pro lado do processador, não fica? Isso, professor. Nesse caso, é tipo essa parte aqui, ó, que vai ficar encostado no processador. Aí vai mudar de estado, ele vai vir aqui, vai ir no dissipador, ele vai ser resfriado e daí ele volta para cá e tem o ciclo. É a mesma coisa que funciona um radiador, um ar-condicionado, tudo é basicamente o mesmo princípio, é a troca de calor. Tu vai ter um elemento que vai fazer essa troca de calor. No caso aqui, um líquido refrigerante. No caso do radiador do carro, vai ser a água. No caso dos ar-condicionado, é o que aquele gás que a gente chama, né? Que eu, na verdade, não sei qual é o composto dele. Mas, enfim, é o gás que a gente chama que é o do ar-condicionado. É normal ligar PC e o cooler iniciar forte rápido? É normal, porque quando ele inicia, ele vai iniciar na velocidade máxima e depois ele vai na velocidade do processador. Porque quando o computador é ligado, ele testa todos os componentes do computador antes de iniciar. Ele testa se a memória está ok, se o HD está ok, se o processador está tudo certo, testa a velocidade das ventoinhas, entende? Ele faz todo esse teste em 1 segundo que ele liga ali para verificar se está tudo ok e daí liga o computador de fato. Se eu estiver falando bobagem, me fale, pessoal. Às vezes eu falo bobagem. Então eu vou perguntar uma bobagem. Esse processador que ela mandou para o senhor aí é de quê? Esse cooler que ela mandou, o cooler é só a parte que vai esfriar o processador. O cooler só esfria e o processador é o que faz o processamento, mas ele esquenta. Daí, para poder esfriar ele, a gente tem o cooler. Qual que é a pergunta mesmo? Mas esse dela está ultrapassado. Não está ultrapassado, não. Talvez o líquido que está dentro, eu não sei se ainda tá lá, né? Pode ter algum tipo de microfuro aqui que vai fazer com que vaze o componente que está lá dentro. Mas provavelmente está funcionando. E é melhor do que um puro ar. Ele é mais eficiente, no caso, né? Não é necessariamente melhor. Tranquilo, Raul? Tranquilo. Show de bola.
E aí, a gente tem o sistema de refrigeração líquida, que normalmente é utilizado em computadores de alto desempenho. Eles oferecem maior desempenho e menor nível de ruído. Porque normalmente, não é todos, mas normalmente eles não vêm com a ventoinha. Tá? Alguns vêm, outros não vêm. Alguns modelos vêm pré-montados, enquanto outros vêm completamente desmontados. Aí tem que montar tudo e botar o líquido, enfim. Tá? Esse aqui é um computador que foi montado com water cooler. Tá? Aqui, no caso, é o radiador, né, que vai estar... esse pedaço de metal aqui atrás. Aí tem quatro ventoinhas que estão resfriando esse líquido e todo esse líquido está sendo passado para o processador. Isso aqui, no caso, até... esse aqui é integrado, é para o processador e para as placas de vídeo, no caso. Dúvidas, gente? Essa montagem é para um computador de alto desempenho mesmo. Ou não? Esse aqui, o cara montou isso aqui para se exibir. Só para se exibir mesmo. Ter 4 cooler e... É para se exibir, porque ele não vai fazer o que com isso? Porque assim, a aplicação de alto desempenho é muito restrita, entendeu? É muito restrito. Para ter um computador desses aqui, tu vai... Processamento de vídeo. Uma das coisas que mais consome processamento é processamento de vídeo. Editar vídeo, renderizar vídeo. Essas são as coisas que normalmente ocupam mais processamento. Entendi, mais ostentação mesmo. Oi? Entendi, mais ostentação mesmo. E nesse caso é pura ostentação, isso daí é só ostentação. Claro. Isso daí vai jogar paciência só e deu. Vai lá mostrar para os outros e vai jogar paciência. Pessoal, e é isso, tá? Se alguém estiver vendo esse vídeo gravado, eu esqueci de gravar a primeira parte das notas, depois eu coloco lá esse resumo da aula. Aqui essa apresentação vai estar lá, no caso, a outra, né, com a questão das notas, tá? Pessoal, é isso. Dúvidas? Ok, tranquilo. O Grêmio já tá ganhando? Não sabemos. Estão olhando a aula. Nossa, que passa, gente. Vem cá. Passar tranquilo. Tem minha parte... Fala, Edson. Não, tá tranquilo. Isso aí mesmo. Tá. Pessoal, assim, de minha parte é isso para a aula de hoje. Em relação à aula de amanhã, vocês preferem que eu grave vídeos e disponibilize? Ou vocês preferem que eu dê a aula ao vivo? O bom da aula ao vivo é que dá para tirar dúvidas, né? Exatamente. Qual que é a diferença, de fato? Se eu gravar e disponibilizar, o vídeo fica mais curto, mas vocês não conseguem tirar dúvidas na hora. E lembrando que as aulas ao vivo vão estar sempre gravadas, então eu vou disponibilizar depois. E, por favor, me lembre de eu botar gravar, porque se eu não botar gravar, não vai ficar gravado, né? Então, deixar gravado, pode ser o quê? Oi? Queijo? Deixar gravado aí, fica legal. Porque dá pra gente recapitular. Sim, eu vou deixar gravado sempre. Dá pra olhar. Tranquilo. Bom. É que a dúvida de um, né, ao vivo, pode ser a dúvida de todos também, né? É muito interessante isso. Eu concordo. Vai estar o link da aula gravada no Siga Sim, que nem essa vai estar lá, se eu não esquecer de gravar. Professor, oi? Professor, conclua para mim aí, ó. Os colos sem controle sempre giram na velocidade máxima. Por quê? Porque ele não tem esse quarto pino, ele serve para controlar. Os que são controlados, eles têm 4 pinos, que o quarto pino serve para controlar a velocidade
da ventoinha. E os que são 3 pinos, eles não têm esse controle, eles sempre estão na velocidade máxima. Obrigado. Tranquilo. Tranquilo. Gostei da aula. É isso, e vai ser assim, ó, essas próximas aulas vão ser assim. Ah, só um aviso. Segunda-feira vai ter o debate. A gente está em período eleitoral no nosso campus, tá? Segunda-feira vai haver o debate dos 3 candidatos a diretor-geral, tá? Quem vai controlar a transmissão do debate sou eu. Ou seja, segunda-feira eu vou disponibilizar uma videoaula para vocês sobre o conteúdo, tá? Porque eu não vou poder estar dando aula, porque eu vou estar controlando, no horário de aula, eu vou estar controlando o vídeo do debate, tá? Isso segunda-feira, dia 3. Nós vamos assistir. E nós vamos assistir os vídeos? Pô, podem assistir. A parte boa do vídeo é isso, daí vocês assistem quando vocês puderem. Ah, não vai ser no horário da aula. O debate vai ser no horário da aula. Vai ser no horário da aula. Professor? Oi? Pode falar, Ana? Viu, eu estou à disposição aqui referente a peças de computador, sabe? Porque o meu marido, ele monta computador, tá? Aí se você precisar mostrar alguma peça, né, que eu tenho aqui, estou à disposição. Muito obrigado. A próxima aula, se tu já deixar a mão, eu já vou te dar com antecedência. A próxima aula vai ser sobre placa-mãe. Então, se tu tiver placas-mães aí de diferentes modelos, tu já pode separar. Tá? Depois a gente vai ver a memória RAM e placa de vídeo, que vai ser a aula de segunda. Armazenamento, fonte de alimentação, que vai ser HDs e fonte de alimentação terça. Gabinete monitor de vídeo quarta. Daí o zoológico de computadores quinta. Na verdade, provavelmente a gente vai precisar mais uma aula aqui. Acho que, se eu não me engano, de placa-mãe eu levo 2 aulas, porque é bastante conteúdo. E é isso, daí depois aplica a prova e já é. Daí termina o nosso módulo da semana que vem. Se o meu guri não nascer antes. Mas, enfim. Amanhã, então, placa-mãe, isso? Isso, exatamente. Se tu quiser deixar algumas... Tá, ok, vou separar aqui. Tá ótimo. Muito obrigado. E é isso, gente. Por hoje, alguma dúvida? Não, tá muito boa a aula. Muito obrigado. Com a colaboração de vocês, é só com a colaboração de vocês que as aulas se tornam interessantes. Senão eu fico falando. Boa aula aí, man. Eu vou disponibilizar no SIGA um questionário. São 4 perguntas. Para que serve o processador? Quais as características principais do processador? O que é e para que serve o cooler? E quais os tipos de cooler que existem? Só. Tá? Bem tranquilo de responder, vocês vão lá e respondem. E já é. Que daí conta naqueles exercícios que eu comentei, né? Ok. Amanhã a aula vai ser... É para hoje? Vai ser... Em relação aos prazos, tem vários que... Depois eu já te passo o Edson. Tem vários que trabalham e alguns talvez até trabalhem de noite. O que eu recomendo, assim, quase todas as aulas vão ter um questionáriozinho pequeno, de 2, 3, 4 perguntas, mas eu recomendo que vocês sempre tentem fazer no dia, porque senão acumula. Tá? Em relação a prazo, eu vou tentar ser bem flexível com vocês, mas assim, a ideia é que todos os exercícios dessa semana e da semana que vem, ou seja, de 29 a 8, que todos os exercícios que eu passe nesse período, eles sejam feitos até dia 8, tá? Por quê? Daí vocês não se preocupam mais com a minha disciplina no dia 10. Dia 10 vocês só se preocupam com o português. Tá? A regra é essa. Não acumulem trabalho. Certo. Professor? Oi.
A aula amanhã vai ser online ou vai ser gravada? Vai ser tudo live. Amanhã Já que vai ser vocês live. preferem assim, tudo será live. De segunda-feira não vai ser, tá? Só segunda-feira que vai ser gravado. Então tá, gente. Essa pergunta o senhor vai deixar disponível agora, antiga? Porque durante o dia eu não tenho tempo nem de... Agora no Siga, sim. Oi? Tá. Sabe, durante o dia eu não tenho tempo nem de tocar no Note. Não, tranquilo. O senhor vai deixar essas perguntas agora? Eu já vou Essas colocar perguntas... no Siga. Tranquilo. Obrigado. E amanhã durante o Ok, dia então. já dá pra deixar no sítio. Boa noite aí, aos colegas aí. Vou indo então. Beleza. Boa noite. Boa noite, eu vou parar de gravar aqui. Não, vocês não precisam sair ainda.